Amém, glória a Deus. Podeis assentar. A noiva eleita do Cordeiro, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz aí? Estou tremendo aqui, mas é emoção, amado. Há dias eu estava com essa, quando o pastor Marcos quando ele passa me olhando meio atravessado, meio com o olhinho assim, eu já entendo. Ele fala, quer dizer, faz tempo que você não prega. Está difícil, hein? Mas, amém. Mas quando ele me fez o convite, eu estava com essa palavra assim no meu espírito, no meu coração. Mas eu estava assim um pouco relutando. Mas será que é essa palavra mesmo que Deus quer? A gente fica meio assim, meio apreensivo. Mas a partir do momento que foi cantado aqui o segundo louvor, e no testemunho da irmã, que ela falou aqui, a irmã Cláudia, foi falado aqui sobre esperar em Deus, sobre justiça. Assim, confirmou, fiquei muito feliz, falei, Deus é Deus. Não combinamos nada, e só veio confirmar, de esperar em Deus, de esperar no Senhor. Se o irmão já quiser dar um título aí para, quem coloca o título? É o Bruno, né? Pode anotar aí, Deus não dorme, amém? Vamos lá, não repare se eu ficar tirando e colocando óculos, porque é para perto, ele me atrapalha. Mas vamos lá. Eu separei aqui 3 personagens, 3 servos do Senhor. Vamos ver se dá tempo de falar dos 3. Mas aí Deus que vai dirigir aqui. Vamos sentar, mas Deus que vai dirigir. Amém? Então vamos lá. O primeiro texto está lá em Esther, um livro que eu gosto muito. Livro de Esther, capítulo 2. Vou fazer um breve relato, porque como é muito extenso, um texto muito longo, eu vou dar uma resumida aqui para ficar mais fácil, né, para os irmãos e até para a gente ganhar tempo. Então, ali no tempo do rei Assuero, ou Xerxes, olha que nome bonito, Xerxes ou Assuero, ali na fortaleza de Suzã, na antiga Pérsia, quando ele reinava ali, tinha ali a rainha Vasti, né, e ele deu ali um banquete, uma festinha, se não me falha a memória, ali de 180 dias, um churrasquinho ali, mais ou menos, né? 180 dias. E ali, nesses dias, ele procurou mostrar ali, né, para mostrar para os convidados, né, todos aqueles nobres ali, a magnificência, né, a grandeza do seu reino, através das suas riquezas. Né? Em dado momento, ele pediu para os seus servos, seus eunucos, para introduzir ali na presença dele, dos convidados, a rainha Vasti. E ela se negou aí, né? Ela não foi. E aquilo enfureceu muito o rei. Mas eu creio, amados, que até nisso é propósito de Deus. Creio que até isso é propósito de Deus. Porque tudo ali teve um propósito dela não ir. Porque a história de Esther precisava ser escrita. Se ela tivesse ido, talvez Esther não teria sido rainha. Não é? Então Deus tem lá os seus propósitos, Ele tem seus meios. E a partir do momento que ela se recusou aí, ele precisou providenciar uma nova rainha. Ele ficou ali enfurecido, envergonhado. E tentou ali providenciar uma nova rainha do seu lado. E então é um modo assim de Deus escrever a história de Esther, né, até hoje lembrada como uma grande rainha, né, que clamou ali pelo seu povo, né? Então eu vou começar a ler a partir do capítulo 2, versículo 5 em diante. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, amo esse nome, Hadassa, que é Esther, filha de seu tio. Então ela era prima, né? Prima de Mardoqueu, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer, e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças, no caso ali para substituir a rainha, né? Ele ia fazer uma seleção. E ajuntando muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Então ela foi ali, o rei mandou ali buscar muitas moças virgens ali da fortaleza, para que ele pudesse escolher, né, uma rainha.
Então, olha o propósito de Deus aí. Olha o propósito de Deus aí. Então, eu já digo uma coisa. Bênção que é para Esther, não é Vasti que vai herdar. Amém? Então, se a bênção é de Esther, então, amados, se a bênção é para Esther, não é para Vasti. Então, coloque isso no seu coração. Se Deus tem bênção para a tua vida, não é teu vizinho, não é ninguém que vai herdar, é para você. A bênção é tua. E haja o que houver, Deus vai mover céus e terra, mas vai cumprir aquilo na sua vida, o propósito dele, o projeto dele, aquilo que ele projetou para você. Então, não é questão de espera, é questão de paciência. Então, vamos lá. Depois, vamos lá para 21 a 23. No mesmo capítulo 2, de 21 a 23. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E vendo isto ao conhecimento de Mardoqueu, ele o fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, foi assim investigado, o negócio se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas do rei. Então os caras tramou ali contra a vida do rei Assuero ali, né? Acho que eles não estavam contentes com alguma coisa, e tramaram contra a vida do rei. E o negócio foi descoberto e eles viajaram fora do combinado, né? Viajaram, foram enforcados. Então, isso foi escrito nas crônicas, ali num diário que o rei tinha ali, eles escreveram isso. Passou, parece que foi esquecido, mas segura aí. Depois vamos lá. Agora capítulo 3, versículo de 1 a 5. 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim se tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava, era um homem de Deus, então ele não ia se prostrar diante de homens. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, para ver se ele ia cumprir mesmo. Falou, quando ele chegar, Amã, ele vai se dobrar, ele vai se prostrar. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco por as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu, que era judeu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que estavam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Como diz, o cabra estava com sangue nos olhos, né? Como se diz aí, né? Estava com ira, com ódio. Então ele pretendeu, armou ali uma cilada, um edito ali, né? Para forçar o rei a assinar uma lei. E naquele tempo uma lei que era ali promulgada ali pelo rei, não podia voltar atrás, né? Era quando ele declarava ali um decreto. Aleluias. Glória a Deus é bom, amém? Aleluias. Então, mas foi ali projetado ali arquitetado um plano ali, né, de Amã,
pelo ódio que ele sentia ali de Mardoqueu e pelo povo dele, né, que era judeu. Então ele arquitetou esse plano ali para instigar o rei, né, para exterminar todo aquele povo ali, né, inclusive Mardoqueu. Então vamos lá no capítulo 7 em diante. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o Pur, que é a festa do Purim, né, que eles, até hoje eles têm, né? Se lançou o Pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpres as leis do rei, pelo que não convém deixá-lo ficar. Se bem parecer ao o bicho agindo aí, ó. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Olha isso aí, o 10. Tirou o anel da sua mão e o deu a Amã. Vai guardando aí, filho de Amedata, adversário dos judeus. Então era tudo que ele queria, né? Ele instigou o rei ali a editar esse projeto, a promulgar essa lei, que não podia ser votada atrás, uma vez que era ali carimbado ali com o anel do rei, não poderia voltar atrás. Então estava ali decretado o decreto. E aí então, nesse meio de tempo, a gente correndo um pouquinho para frente, Esther já havia sido escolhida como rainha. Então chegou-se até ela, né? Quando esse decreto, o rei lançou esse decreto, foi chegado, né, até os ouvidos de Esther, ficou sabendo. Então ela resolve ali conclamar toda a nação, todo o seu povo ali, né, para orar e para jejuar. Vamos andar um pouquinho. Capítulo 4, versículo 16. Então, quando ela vendo ali que o povo dela podia perecer, né, podia ser todos mortos devido a essa lei, ela ali conclamou, né, ali todo o povo para fazer um jejum e oração. A partir do versículo 16 do capítulo 4, diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então ela ia ali jejuar, né, conclamou todo o povo ali, os judeus, a jejuarem, né, a orarem, buscar o Senhor, né, para que ela pudesse ser introduzida na presença do rei, porque ela não podia entrar lá de qualquer maneira, ela tinha que ser chamada. Então ela ali conclamou todo o povo ali a orar, a jejuar, e ela também ia fazer o mesmo. Ela, suas moças, né, que a acompanhavam ali no palácio, ela também, né, ia fazer sacrifício. Não é uma coisa que ela impôs só um sacrifício às pessoas porque era rainha, e ela ia ficar inerte, inerente, não. Ela também fazia parte daquele povo e ela também ia pagar o preço. Porque assim, amados, às vezes a gente, Deus tem sim a promessa, tem projetos, mas às vezes tudo isso requer preço, requer sacrifício. Então ela ali conclamou todo o povo a estar orando, né, em jejum e oração, para que Deus pudesse estar ali intervindo, né, estar assim, mudando aquela situação, mudando tudo aquilo ali que foi determinado. Então vamos agora para o capítulo 5. Capítulo 5, versículos de 11 a 14. Aqui então Amã já estava assim se sentindo o cara, né? Ele foi ali escolhido ali, né, para ser ali abaixo do rei. Ele era o cara ali que mandava, desmandava, né? O rei colocou, como no caso de José, o rei colocou ali o anel. Então aquilo ali era um símbolo de autoridade. Então ali podia fazer e desfazer, né? Abaixo do rei, ele era a segunda pessoa, né, que mandava e desmandava. Então ele se sentiu o cara. Ele era um cara perverso. Ele sentiu ali, né, o bam, né? Vamos dizer assim. A partir do versículo 11, capítulo 5, versículo de 11 a 14. Aqui a gente vê aqui o plano do inimigo, né? Ele já mirabolando assim, né, para poder exterminar primeiramente Mardoqueu e depois, consequentemente, todo o povo dele, todos os judeus. Versículo 11. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos
e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado, sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. A rainha Ester tinha ali, fez um banquete, aliás, ela fez dois. Fez o primeiro banquete e convidou ali, né, o rei, e convidou também Amã, né, que era um banquete, né, que ela preparou com as mulheres, e convidou o rei para estar presente, né, e convidou também Amã. Então ele já estava se sentindo, né? Falou: não, ninguém mais foi convidado, né? A não ser o rei, só eu que vou estar presente, né? Então, tampouco a rainha Ester, a ninguém fez vir com o real banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Mal sabia ele, né? Porém, tudo isso não me satisfaz. Então, olha só, ele ia no banquete, mas ele não estava satisfeito. Ele queria, assim, a cabeça de Mardoqueu. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto vira o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, ou Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Olha só. É como se diz, né? Prepara a armadilha para cair nela, né? Então ele estava ali enfurecido, mas a partir do momento que ele recebeu esse convite, ele estava se sentindo assim, privilegiado, né? Estava sentindo assim o cara, porque ninguém mais foi convidado a não ser ele, né? Aí a mulher ali deu conselho, né? Que ele falou: mas tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu não ver aquele Mardoqueu, né, executado, eu não vou sossegar. Aí a mulher deu esse belo conselho para ele, para fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas a partir daqui a gente já vai ver Deus trabalhando. Por isso que eu digo que Deus não dorme. Tem um jargão popular aí, aliás, são vários, né? E eu, particularmente, odeio esses jargões. Eu não compactuo com nenhum deles. E tem um que o povo diz aí, né? Deus tarda, mas não falha. Eu não creio nisso. Primeiro, por duas coisas. Porque Deus, ele é dono do tempo. Ele é o dono do tempo. O tempo pertence a ele. Segundo, ele não é meu funcionário ou funcionário da gente para ter que, assim, que cumprir o horário, ter que chegar na hora certa, cumprir o horário, ele não tem que picar cartão. Ele é senhor, ele não é servo, ele é senhor. É a mesma coisa que você dizer para o teu patrão, né? Ele chegar assim um pouquinho mais tarde, você chama a atenção dele: ó, você está atrasado. E se a hora de você chegar, você está atrasado. Então, amados, com Deus é a mesma coisa. Ele não tem relógio, o tempo pertence a ele. Ele é senhor, ele não é servo, ele não tem que prestar conta para ninguém. Então, quem sou eu, quem somos nós, né, para dizer que Deus tarda, mas não falha? Eu acredito sim, que Deus chega na hora exata, na hora certa. Pode demorar um pouquinho, assim, aos nossos olhos, né, na nossa perspectiva, às vezes pode demorar um pouquinho, né, na nossa percepção humana. A gente pensa que às vezes demora, mas tudo de Deus tem a hora certa, Ele sabe a hora certa de entregar a vitória, né, de fazer o milagre. Eu, particularmente, tenho várias situações na minha vida que aconteceram fatos, assim, muitos anos atrás, que na hora a gente fica triste, a gente fica pesaroso, a gente não entende, às vezes a gente questiona por quê daquela situação. Mas depois lá na frente, eu mesmo sou testemunho disso, depois lá na frente, Deus vem com algo muito melhor do que aquilo que a gente estava projetando lá atrás. Aquilo que a gente ficou angustiado lá atrás, aquilo que a gente ficou triste por não ter sido da nossa maneira, do nosso jeito. Então, na hora a gente não entendia, mas depois, passado muito tempo depois, Deus vem com um pacote muito melhor. E aí a gente glorifica. Aí a gente vai entender: agora eu sei porque não aconteceu aquilo lá atrás. Foi livramento de Deus. Porque aquele negócio não deu certo, porque aquele projeto às vezes não deu certo naquela época, porque não era para acontecer. Porque Deus tem o momento certo de entregar a vitória. Amém? Então, e há vários outros jargões que eu acho horrível. O outro é aquele filho de peixe, peixinho é. Será? A gente vê na Bíblia vários casos, inclusive do rei Asa, que foi um rei, o pai dele era um tirano. A palavra fala que ele fez, né, tudo que desagradava a Deus, o pai dele fez. Não recordo o nome do pai dele agora. O pastor puder me ajudar aí, mas eu lembro do rei Asa. Fala que ele fez tudo diferente do pai dele, quer dizer, era para fazer igual o pai dele tinha feito. Mas ele fez tudo diferente. Ele restaurou
o altar do Senhor, ele, sabe, aboliu a idolatria, fez um monte de coisa que o pai dele fazia tudo de errado, ele fez tudo diferente. Então, nem sempre filho de peixe, peixinho é. Eu tenho um personagem, não sei se os irmãos conhecem, aquele adestrador de cavalos, Monte, se não me falha a memória, é Monte Robert. É um senhor que doma cavalo, em 10 minutos ele doma um cavalo, sem encostar um chicote, sem judiar do animal. Ele conta a experiência dele, diz que quando criança o pai dele batia nele com correntes, diz que tinha vários ossos quebrados, que o pai dele batia nele com correntes, porque ele não concordava, que o pai dele era um cara rude, bruto, judiava dos animais, dos cavalos, ele não concordava, ele questionava, o pai dele batia nele. Então, se filho de peixe, peixinho ele teria que ter sido igual ao pai dele. É uma pessoa que pessoas choram de ver ele assim em 10 minutos, um cavalo que ele nunca viu, só através dos olhos, só através do gesto do cavalo, do mover das orelhas, de baixar, levantar a cabeça, ele sabe o que o cavalo está querendo, o que o cavalo está dizendo. Em 10 minutos, ele consegue domar um cavalo. Sem grosseria, sem agressão ao animal. Então, e muitos outros casos que a gente vê. Então, nem sempre filho de peixe, peixinho é. E tem vários outros aí que não vou nem citar. Mas é só para ilustrar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente viu aqui o plano do inimigo sendo arquitetado, sendo elaborado. Mas agora a gente vai ver Deus começar a trabalhar. Até agora ele só estava na expectativa. Agora Deus vai começar a agir. Vamos lá para o capítulo 6. Lembra das crônicas lá que foi escrito? Quando Mardoqueu descobriu lá a tramóia lá dos cabras lá que queria matar o rei, Teres Bigtan, foi escrito nas crônicas do rei. Então, nesse livro deveria haver várias crônicas, era como ali um diário. Tudo que acontecia no dia a dia era ali escrito naquelas crônicas. Agora a gente vai ver aqui, ó, Deus agindo. O subtítulo em cima está dizendo aqui, ó, na minha Bíblia: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Agora eu pergunto, quem tirou o sono do rei? Quem foi que tirou o sono do rei? Fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: nenhuma coisa se fez. Agora eu pergunto, eu não creio em coincidência. Nesse livro das crônicas, deveria ter ali centenas, talvez até mais, de fatos do dia a dia que teria acontecido nesse período. Como que foi cair bem nesse lugar onde estava falando de Mardoqueu? Vocês acham que é coincidência ou é Deus agindo? Poderia ter caído em qualquer outra página, qualquer outro assunto, mas foi cair bem nesse lugar. Assim que tinha, parece que estava esquecido, mas não estava. Para Deus, Deus não esquece, por isso que eu digo, Deus não dorme. Então vamos lá. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu. Olha só, na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: sou eu, cara, é para mim. De quem se agradará o rei para lhe fazerem honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã o rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real, ele achando que era para ele, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça. Não queria pouca coisa não, ele queria o top dos top, ele queria o melhor. E entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para o judeu Mardoqueu, como diz o pastor. Meu Deus. Mas não era para mim, não era para mim, porque para ele. E faz assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei.
E coisa nenhuma deixe de cair de tudo quanto dissesse. Era para cumprir tudo à risca. Tudo aquilo que ele falou, do bom e do melhor, era para Mardoqueu. Por isso que eu digo, amados, bênção que Deus tem para você, não é para Mardoqueu, aliás, perdão, não é para Amã. Se é para Mardoqueu, é para Mardoqueu. Então Deus vai fazer o que for possível, vai mover céus e terra, mas Ele vai cumprir. Se é para você, é para você. E digo mais, como a irmãzinha disse aqui, muitas vezes nós queremos determinadas situações, que às vezes a gente está triste, está irado, a gente quer assim fazer a justiça à nossa maneira. E na palavra de Deus, lá em Tiago, no versículo 1, 20, se me fala em memória, acho que é isso. Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz assim que a ira do homem não provém à justiça de Deus. Então a vingança pertence a Ele, a justiça pertence a Ele. Então não cabe a nós, assim, com nossas forças, querer vingar, querer irar, querer desejar o mal. Não, a gente tem que esperar igual aqui, esperar no tempo de Deus, que Ele sabe o tempo certo, a hora certa de entregar a vitória e de punir o culpado, né? Que a Ele pertence, ao Senhor pertence a vingança, diz na palavra dele lá. Ao Senhor pertence a vingança. E a nossa ira, assim, querer resolver as coisas da nossa maneira, na força do nosso braço, diz a palavra dele que não provém a justiça de Deus. Porque, como disse o pastor em várias ocasiões, se eu coloco o meu braço, a minha mão, Deus vai tirar dele. Se eu quero resolver as coisas à minha força, na minha maneira, então Deus não vai agir, Ele não vai trabalhar. Então a gente tem que descansar e esperar, como foi cantado aqui, a gente esperar a justiça dele, esperar no tempo certo, esperar e confiar, né, no tempo dele. E ele não vai atrasar não vai tardar nem atrasar não, é no tempo certo, porque o relógio dele não funciona como o nosso não. Então vamos lá, capítulo 6, ainda. Então Amã tomou o vestido do cavalo e vestiu Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Imagina a vergonha do cara. Um cara importante, né, que era assim, abaixo dele, ele era o segundo homem ali no palácio, sair pelas ruas da cidade puxando o cavalinho lá. Assim se fará o homem de quem o rei se agrada, assim se fará o homem de quem o rei se agrada, puxando o cavalinho, e o Mardoqueu, tudo pomposão, bonitão lá, cara, o vestido, cara. Vai. Mas tem mais para frente, não é só isso não, tem mais ainda, tem mais. Deus não deixa barato não. Vamos lá. Aí ele voltou, acabando de fazer isso, lá, voltou para casa correndo de vergonha. Aí chegou lá, já falou para a mulher dele, né? Falou, o negócio moiou o pé do frango, como diz o pastor, o negócio azedou. Não estava como eu pensei, não. O caldo entornou. E aí, amados, o negócio que é assim que é interessante. Ele pega, volta correndo para casa. E aí sempre tem um engraçadinho, né? Sempre tem um para dar notícia. Ele volta para casa ali envergonhado. Ali conta para a mulher assim tudo aquilo que tinha acontecido, que não foi nada como ele esperava, né? E aí eu digo assim, é Deus honrando o justo e envergonhando o inimigo. É Deus envergonhando o inimigo para honrar o justo. Que tudo aquilo que ele planejou ali, assim, para fazer de mal para Mardoqueu, recaiu tudo sobre ele. E tudo aquelas honras que ele achou que era para ele, né? Que ele, assim, e de certa forma foi até bom, né? Porque ele, assim, quando o rei falou que ele achou que era para ele pediu o melhor. Ele pediu o cavalo melhor, ele pediu a veste do rei, pediu, né, para sair gritando, né, na rua, tal. Então tudo aquilo que ele achou que era para ele, assim, do bom e do melhor, quem usufruiu foi Mardoqueu. E aí ele voltou para casa envergonhado e relatou ali para sua esposa, né? Tudo aquilo que tinha ocorrido. Aí a mulher fala assim, né? Fala para ele. Então vamos lá, quer ver, ó. Amém. Aí tem o banquete. Tem o banquete no primeiro dia, né? Aí tudo ocorre normalzinho ali e tal. E aí a rainha pega e diz para o rei, né? Convida para o segundo banquete no outro dia. E convida também a Amã. Aí quando chega, ela fala que tem um pedido a fazer, né? Se ela acha graças aos olhos do rei, que tem uma petição a fazer. Aí o rei, no segundo dia. Aí o rei, Assuero, ou Xerxes, diz para ela, qual a tua petição? Aí que ela entrega, né? Vamos ali, ó.
a partir do capítulo 7, versículo 3. Então respondeu a rainha Ester e disse: se o rei ache graça aos seus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como petição e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, né? Ainda se conformava. Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a Ester, a rainha Ester: quem é esse? E não era o Raimundo Nonato, não, tá? Quem é esse? E onde está, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor, o inimigo é esse mau Amã. Imagina, o cara deve ter tremido na base essa hora, hein? Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Aí o rei saiu ali para tomar um arzinho no jardim. Quando ele voltou, ele estava ali, o Amã estava ali clamando, assim, no leito da rainha ali, né? Prostrado no leito da rainha, a rainha deitada ali, ele prostrado ali, no leito da rainha. O que o rei ia pensar? O rei entrou, ele estava ali, né, no leito da rainha. Aí que a ira acendeu-se mais. Então disse o rei: porventura queria também forçar a rainha perante mim nessa casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram de Amã o rosto. Ainda, olha só, sempre tem um engraçadinho para dar uma notícia, né? Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, que está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. O cara veio trazer a notícia: ó, tem uma forca pronta lá já, ó, viu que o rei está virado, tem uma forca já pronta, não tem nem trabalho de fazer, já tem uma forca pronta, que era para Mardoqueu. Então, olha só como que Deus trabalha, amados. O inimigo tentou de todas as formas matar esse povo, tentou de todas as formas exterminar Mardoqueu, mas por isso que eu digo assim, então Deus vela pelos seus, Deus vela pelos justos. Você pode passar às vezes tribulação, pode passar às vezes ali uma tristeza, pode achar que Deus não está agindo, né, que Deus está demorando, mas Deus está vendo, Deus está só esperando o momento certo de honrar, de retribuir aquilo que você espera. Então, disse ao rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então tudo aquilo que ele havia preparado, mas ainda tinha um porém, ainda tinha o povo ainda que estava assim, devido àquele decreto, né, que ele tinha instigado o rei a fazer, o povo ainda estava correndo risco, né, de ser morto, porque a palavra não podia voltar atrás. A palavra de rei não pode voltar atrás. Uma vez que ele havia selado ali, não poderia, ele podia sim editar um novo edito, né, não para anular aquele, mas editar um novo edito. Então isso foi feito para que eles pudessem defender, né, para que eles pudessem se proteger. Então, aquele decreto permaneceu, mas foi feito um novo edito, um novo decreto. Então, vamos lá para o capítulo 10. Exaltação de Mardoqueu. Capítulo 10, versículo 1 até o 3, que é pequenininho. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre toda a terra e sobre as ilhas do mar. E todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Olha só, aquilo que era para Amã foi revertido para Mardoqueu. Aquilo que era para o injusto passou a ser do justo. Aquilo que era para o infiel passou a ser do fiel. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então, aqui, amados, a gente viu assim, Deus trabalhando. Então, eu creio que não foi por acaso que a rainha Ester foi escolhida, não foi por acaso que Vasti assim, se recusou, né? Então, eu creio que tudo isso era um projeto de Deus para aquela nação, para aquele povo, né? Porque a partir do momento que Amã foi escolhido ali, Mardoqueu não se prostrava,
Se não fosse Esther que estivesse lá no palácio para interceder, para clamar, né, para interferir, todo esse povo teria perecido. Mas Deus é Deus e Ele cuida dos seus. Até rimou, né? Deus é Deus e Ele cuida dos seus. Amém? Então, tudo isso eu creio que assim, é propósito de Deus, que é livramento, né, que é propósito dEle. Então, não adianta, às vezes, a gente querer, como disse, pelas nossas próprias forças, pela nossa ira, às vezes, né, pela a nossa vingança, a gente querer a vingança à nossa maneira. Não, descansa e entrega para Deus, porque Ele cuida. Vamos lá, coração lá. Vamos para o segundo personagem. Então, esse encerra aqui. Segundo personagem, Gênesis. Esse é um que eu gosto muito também. Aliás, eu tenho ele até no nome, né? Aparecido José. Olha que coisa linda. É um personagem que eu gosto muito. Vamos lá para Gênesis, capítulo 37. Vamos ver se dá tempo. Que horas são lá? 15 para as 9? Vou dar uma resumida também aqui, porque é extenso. Gênesis, capítulo 37. Vou dar uma adiantadinha aqui. 5 a 11. Então, aqui fala de José, né, quando ele é vendido para os seus irmãos. Fala aqui, né, da ira dos irmãos tinha com ele, né, que eles não se davam bem, porque José era justo. E os irmãos faziam muita patifaria, né, e ele chegava e contava tudo para o pai, né, o que eles aprontavam. Então, ele era tido, assim, aos olhos dos seus irmãos, assim como dedo duro, né, como traíra, como dedo duro. Então, os irmãos não se relacionavam bem com ele. E ainda mais quando o pai fez aquela túnica, ela bonitona para ele, aí pirou as coisas. Vamos a partir do versículo 5, 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceu ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que no meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Imagina, os irmãos já não gostavam dele, ainda vai falar um negócio desse? E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então, ele teve esses dois sonhos. Amados, esse sonho não foi mero sonho dele, foi sonhos de Deus para ele. Então, é mais um recado para você. Se Deus te dá um sonho, você tem um sonho, um projeto de vida, às vezes você conta para determinadas pessoas, vão tentar matar teu sonho. Dependendo da pessoa, vão tentar matar. Por inveja, né, por orgulho, vão tentar matar teu sonho. Mas como diz a coisa, os sonhos de Deus jamais vão morrer, né? Como diz na canção. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Se é de Deus, não vai morrer. Então as pessoas vão tentar jogar areia, não, isso não vira nada não, isso não é para você não. Quem você pensa que é? Tem tantas pessoas mais importantes do que você. Isso não vai virar em nada não, para de sonhar. É o que os irmãos falam para ele. Quando ele chega, aí lá vem o tal sonhador. Então, assim, com escárnio, né, com zombaria. E muitas vezes as pessoas falam isso para você. Às vezes você tem um sonho, tem alguma coisa ali, um projeto de Deus para a tua vida, e vem o inimigo tentar jogar areia, tentar assim, desanimar, tentar bloquear o teu sonho. Mas sonho de Deus ninguém mata. Amém? Então, vamos andar um pouquinho aqui. Aí ele contou esse sonho e tal, mas o pai diz aqui, ó, que o pai guardava esse negócio no seu coração. Então o pai, acho que viu que tinha algo diferente ali, que não era meras palavras, meros sonhos. O pai, acho que já viu que tinha algo diferente, porque ele era diferenciado, não era como os outros. Então aí os irmãos saem para apacentar as ovelhas, né, num outro local, e o pai diz para ele, ó, vai ver como estão teus irmãos. Vai ver como estão teus irmãos e depois vem e me traz notícia. E ele foi. Aí ele foi a determinado local e os irmãos não estavam. E aí uma pessoa encontra ele vagando no campo. E aí ele, o que você está procurando? Eu procuro meus irmãos.
E aí essa pessoa falou, olha, eles não estão aqui. Eu ouvi eles dizer que iam para Dotã, né, que é outra região, que iam para Dotã. E ele foi. E aí de longe eles já avistaram ele e já disseram, ó, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. E ali eles arquitetaram um plano ali para matá-lo. Mas aí um dos irmãos, né, falou, não vamos matá-lo, que adianta não matar ele, é sangue, nosso sangue, né, vamos apenas assim, dar um susto nele. E aí quando ele chega, eles ali agarram ele ali e tal, né, tira a túnica dele, joga ele naquela cisterna ali e ficam ali pensando em matar ele. Mas nisso, eles vê passando uma caravana de ismaelitas que estava indo para o Egito. E eu digo, já preguei sobre isso uma vez, e eu digo que não era uma mera caravana, aquilo ali era o passaporte que ia levar José para o Egito. Que se não fosse aquela caravana, se não fosse ele ter sido vendido, apesar da crueldade dos irmãos, ele nunca teria chegado ao Egito. Ele não teria motivo nenhum para ir para lá, ele era ali da terra de Canaã. O que ele ia fazer no Egito? Mas eu digo, tudo isso é projeto de Deus. Mesmo que a gente não entende na hora, é projeto de Deus. E aí eles arquitetaram esse plano. Quando eles sentam para comer, vê que vem passando aquela caravana, ó, vamos vender ele. A gente faz um dinheirinho, ainda se livra dele. Aí diz aqui no versículo 27, vinde, vendamos aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Isso aqui é Judá dizendo, para os irmãos aqui. E eles pegam e vendem, né, para aqueles ismaelitas e levam José para o Egito. O passaporte, ainda que meio amargo, levando ele para o Egito. Agora eu fico imaginando a tristeza desse moço, que passava no coração dele, ele sendo um menino obediente ao pai, um menino bom, um menino reto. Imagina que passava no coração, na mente dele. Talvez nunca mais ele iria ver a família, o pai, os irmãos, ali a terra dele, né, ali a pátria dele, porque escravo não tem direito a nada, né? Vendido, não teria direito a nada. Então, que projeto ele tinha, que esperança ele teria? Só coisa ruim o aguardaria dali para frente. Então, a gente fica pensando, o que passou na cabeça de José? Assim, a traição dos irmãos, a crueldade que os irmãos fizeram com ele ali naquela cisterna, talvez até sem comer ali, com sede, e depois ser levado para o Egito. Imagina a cabeça desse moço, desse adolescente, o que passou na cabeça dele? O que passou na cabeça dele? E aí levaram, versículo 36, e os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Potifar, capitão da guarda. Aí ele foi vendido para Potifar. 39, capítulo 39, a partir do 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Olha só, mesmo na adversidade, mesmo ele no sofrimento, Deus estava com ele. Deus não o abandonou. Mesmo que ele estava triste, mesmo que ele estava ali, né, sofrendo, mas Deus não o abandonou. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente está sofrendo, mesmo que em lágrimas, mesmo ali em sofrimento, né, em prantos, ali a gente não entendendo o que está acontecendo, mas Deus não nos abandona. Ele está o tempo todo conosco. Ele vai nos dar vitória. Então, o tempo todo, assim, ele está guardando, ele está usando os meios dele para mais lá na frente entregar a vitória para a gente. E aí diz aqui, ó. E o Senhor estava com José e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, né, Potifar, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, amados, tem assim, não é um jargão, não, é assim, uma frase que eu gosto muito, que assim, eu ouvi uma vez de uma pastora nossa, que diz o seguinte: floresça onde você está plantado. Floresça onde você está plantado. E foi o que aconteceu com ele aqui. Ele não estava na terra dele em Canaã, ele estava em terra estranha, lugar estranho, numa casa estranha, numa língua estranha. Mas olha só, Deus não o abandonou. Ele começou ali a florescer. Tudo que ele fazia, Deus prosperava na casa do seu Senhor, mas o Senhor prosperava por amor a José. Não era por amor a Potifar, era por amor a José, porque ele era reto. Então Potifar começou a ver, assim, a reconhecer Deus trabalhando na vida dele. Achou graça. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi-lhe sobre tudo que tinha na casa e no campo.
Olha só, não foi só na casa não, que José estava na casa. Mas a bênção se estendeu da casa até no campo. Não por causa de Potifar, mas por causa de José, que era justo, então o Senhor o abençoava. E aí que vem aquele negócio, né? De 1 a 6, foi o que eu li aqui. Então, quando tudo parecia estar bem, falou, opa, agora sosseguei, né? Pelo menos agora, né? Eu tenho uma cama para dormir, né? Tenho comida, né? Mesmo que eu seja escravo, mas, né? Não estou levando chicotada, né? Estou trabalhando aqui, tenho uma cama boa para dormir, tenho uma refeição boa, né? Deus está prosperando. Então, quando tudo parecia bem, aí vem a decepção. Então, o inimigo, mas não sossega. Ele não sossega. Enquanto ele não sabe, para tirar paz, ele não sossega. Então, ele estava tudo muito bem aqui. Estava tudo, né? Como diz o pastor, né? Tudo Charlie People, né, pastor? Estava tudo belezinha. Mas aí o inimigo tenta de novo, né? Para tentar desanimar, para tentar tirar paz, através da mulher, né? Da bencinha lá, né? E aí aqui diz, né? Que apesar de todas essas coisas aqui, que ele era um cabra bonitão, como diz o pastor Marcos, um cara bonitão, ó. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Então Potifar, a partir do momento que entregou nas mãos de José, não sabia nada assim da casa dele. José administrava tudo. Ele sabia ler, sabia escrever, né, que o pai, né, Jacó, o havia ensinado. Então, ele descansou, falou, era administrador total. O Potifar deixou tudo na mão dele. Ele que administrava tudo. Ele falou, ó, né, só era vedado a sua esposa, né? O resto, José tomava conta de tudo. Mas aí, como ele era um cara bonitão, formoso e tal, a mulher já botou o zoião em cima, né? O inimigo, né, claro, né? Botou o zoião em cima. E aí, os irmãos sabem, né, para a gente correr um pouquinho, aconteceu ali toda aquela cena, aquele circo armado ali, né, de acusá-lo, né, de tentar estuprá-la, tudo ali, né, aquele circo, né? E aí Potifar chegou do palácio e ela, né, contou ali a versão dela, do jeito dela, quer dizer, em quem ele ia acreditar, na mulher ou no escravo? E aí, mesmo gostando de José, mesmo com toda a apreço que ele tinha com José, ele ficou ali aborrecido, né? Ele poderia até ter matado, mas Deus não permitiu, né? Porque tinha propósito na vida dele. Ele ficou ali chateado com aquela situação, ficou irado com aquela situação e mandou José para o cárcere. Mas veja só, mandou José para o cárcere, ó, a partir do versículo 20. E o senhor de José, né, Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. 21. E o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, mesmo estando preso, ali aquele que administrava, ali, o carcereiro mor que administrava ali, aquela prisão, assim, confiou todos os presos na mão de José. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no caso do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali, né? Ele fazia todos os serviços ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. É o que eu disse, floresça onde você está plantado. Não importa se é deserto, não importa se é caverna, não importa se é mato, sem mar, não importa. Floresça, seja fiel, seja firme. Que a gente vê aqui, que mesmo ele passando por toda essa tribulação, mesmo ele passando por todos esses percalços, né, traição, angústia, medo, mas Deus estava com ele. Vamos lá, 20 a 23, já lemos. Agora vamos para o capítulo 41. Agora Deus começa a trabalhar. Capítulo 41, vamos lá, 38 até o 42. Então, correndo aqui, depois que ele foi preso, aí teve toda aquela situação ali, né, dos dois servos ali do faraó, né, do copeiro e do padeiro, que fizeram algo grave ali, que eles também foram ali parar na prisão. E aí teve aquele problema do sonho, que eles tiveram o sonho, cada um teve um sonho na mesma noite, e José, né, Deus deu a interpretação para José, e ele interpretou o sonho ali daqueles dois servos do faraó. E aí, após 3 dias, né, que eles relataram o sonho, depois dos 3 dias, realmente se cumpriu tudo aquilo que José havia decifrado no sonho. Um foi perdoado pelo rei, né, foi readmitido ao antigo cargo, e o outro, né, também viajou, né, foi ali punido. Então, só que então, muitas vezes, amados, serve para a gente também, a gente não ficar esperando muito de pessoas. Porque esse camarada que foi perdoado, esse copeiro,
José falou para ele, quando ele foi readmitido no palácio, José falou, ó, lembra de mim, quando você voltar ao palácio, fala para mim, para o faraó, sobre mim, que eu estou aqui injusto, tal, né, que eu interpretei o sonho, conta para o faraó, tal, né, que eu estou aqui injustamente, tal. Não, pode deixar. Então, muitas vezes é assim, irmãos, muitas vezes a gente espera de pessoas que prometem nos ajudar, não, pode deixar, conta comigo. Estamos juntos aí, pode deixar, né, é nós. Só que passou aquele momento ali, ó, entra num ouvido, sai no outro, nem se lembra mais de você. Quando ele alcança ali um patamar maior, ali uma posição maior, você passa a ser um Zé Ninguém. Tudo aquilo que ele te prometeu cai no esquecimento. Então foi o que aconteceu aqui. Esse copeiro aqui, não pode deixar, tá? Eu vou e falo. Esqueceu. Foi readmitido o cargo, né? Mas Deus não dorme. Aí foi passando os anos. Passaram, acho que se não me falha a memória, 2 anos. Aí teve lá aquele sonho do faraó, aqueles 2 sonhos do faraó. Aí chamou ali todos aqueles magos, todos aqueles feiticeiros, todos aqueles magos ali do reino ali, para que pudesse, né, que o rei estava perturbado com aqueles sonhos, né, com sonhos horríveis. Então foi chamado ali todos aqueles feiticeiros, aqueles mágicos ali, encantadores do palácio, ninguém pôde dar resposta para o faraó daquele sonho. Aí que o camarada foi lembrar, quando ninguém mais, José era o último da fila. Quantos tinha ali, né, magos, feiticeiros? Até então ele não havia se lembrado de José. Aí quando não havia mais esperança, que viram que nenhum daqueles puderam resolver aquele problema, aí sim ele foi lembrar. Ah, agora eu lembro, quando eu estava lá na prisão, no cárcere, tinha um rapaz lá, um hebreu lá, que ele decifrou os sonhos, né, do copeiro e do padeiro. E realmente aconteceu, aí ele relatou tudo ali para o faraó. Aí sim que ele foi falar de José. Mas até então José era o último da lista, estava arriscado da lista, né? Só assim ele foi ali lembrado. Teve que passar. Imagina se algum desses encantadores tivesse conseguido decifrar esse sonho. Claro que não ia, né? Porque Deus é Deus, né? E a bênção estava reservada para José. Mas só uma hipótese. José, se dependesse daquele camarada ali, estava até hoje lá na prisão, esperando, né, ele ser benevolente com ele. Mas Deus é Deus. Aí então ele se lembrou. Então o faraó mandou trazer José à sua presença. Então vamos agora andar um pouco. 38 a 42, já foi. Aí, 38 a 42. No título aqui está, no subtítulo está, Faraó põe José como governador do Egito. Agora olha só, irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Para tirar um camarada do lodo, da prisão, lá da masmorra, que estava lá sujo, fedido, lá, né, barbudo. Tirar um cara de um lugar desse, para levar para uma posição de destaque. Segundo, abaixo de Faraó, ele era o primeiro-ministro, ele mandava e desmandava. Mais uma vez, o anel, o Faraó tira o seu anel e coloca no dedo de José, símbolo de autoridade, como houve lá com Mardoqueu. É Deus honrando, dando um anel, símbolo de autoridade. O Faraó coloca, eu fico imaginando a cara desses camaradas, daqueles cupincha ali do Faraó, assim, quando José interpreta o sonho e fala, mas o que devo fazer? Eu acho que o Faraó deve se prover de um varão inteligente, sábio, honesto, para administrar, né? Administrar as colheitas e tal. Então o nego foi só estufando ali, né? Foi só enchendo. Aí um certo pensava, opa, vai ser eu. Um outro qualquer ali, né? Que estava abaixo do Faraó até aquela época, até aquele dia ali. Assim, opa, esse cargo é meu, vou subir de cargo, né? Quantos não pensaram isso? Aí eu digo, Deus tira um camarada que não é daquele povo, que é estranho, que é estrangeiro, tira da masmorra, daquele lugar fétido, daquele lugar ali horrível, de miséria, né, de sofrimento ali, e exalta, tira do lodo, do pó, para colocar perto do trono. Não digo no trono, porque no trono estava Faraó, mas para colocar o segundo homem mais importante do Egito. Pensa comigo. É só Deus para fazer um negócio desse, para honrar dessa maneira. Poder honrar. Então, amados, é no tempo de Deus. E tem mais uma coisa. Eu não vejo, é claro que José deve ter chorado muito. Imagina quanta saudade ia sentir da sua família, da sua pátria, naquela cadeia. Assim, a injustiça, né, que ele foi, assim, sabe, que ele foi parar naquele lugar devido a um falso testemunho, né, uma intriga, né, uma coisa que não houve.
assim, uma acusação injusta que ele não devia. Imagina quanto ele deve ter chorado, quanto ele deve ter sofrido. Quantas noites ele deve ter ficado sem dormir, chorando, pensando na família dele, pensando na pátria dele, no pai dele, né? Sem saber como estava o pai dele, estava vivo, estava morto. Mas só que tem uma coisa, em nenhum momento eu vejo José blasfemar, ele dizer, Deus esqueceu de mim, parou de acreditar, parou de servir. Não, em todo momento ele permaneceu firme. Foi por isso que ele teve a honra, teve a vitória. Ele não blasfemou, ele preferiu esperar. Então, é como diz aquele cântico, né? De um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. É mais ou menos por aí. É um Deus que trabalha para aqueles. O pastor achou que não estava no finalzinho, que não ia cantar, né? Pensou que não ia cantar, né? Mas é mais ou menos assim, irmão. Então é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Amém? Então é só Deus para fazer uma coisa dessa. Para dar um galardão tão grande como esse. Acho que dá tempo de falar do outro personagem. Então José foi honrado, Mardoqueu foi honrado por causa da sua persistência, da sua fé, sabe, de não reclamar, de não blasfemar contra Deus. Então foram ali honrados. Vamos para o terceiro rapidinho, que a gente já encerra. Vamos lá para Daniel. Daniel capítulo 6. Vou dar um resumidinho aqui também. Daniel. Daniel, capítulo 6. Eu tinha deixado marcadinho aqui. Amém, achei. Então, vou só resumir aqui. O rei Dario, né? Aqui, Daniel na Cova dos Leões. O rei Dario, assim, constituiu ali sobre a província, né, sobre o reino, 120 presidentes, né, para ter ali domínio sobre todo o reino, dos quais Daniel era um deles, né? E Daniel se distinguiu entre os demais devido à sua sabedoria, né, que Deus dava para ele, e porque havia nele um espírito excelente, né? Espírito do Senhor, espírito excelente, coisa que os outros não tinham, porque eram pagãos. Então ele se constituiu dentre 120 aqui presidentes, ele se destacou mais do que os demais. Então imagina o olhar de fúria desses caras para cima dele. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel. Mais uma vez o inimigo ali tentando se levantar. Contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes, presidentes, foram juntos ao rei, mais uma vez, e disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real, de fazerem firme esse mandamento, de qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer deus pagão, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada. Igual no caso de Mardoqueu, lembra? Mais uma vez, o inimigo aí tentando usar a lei a favor deles, né? Uma lei forçada, né? Confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em desespero. Foi isso? Não. Entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele não mudou a rotina dele. Tinha edito lançado, tinha decreto, ele estava nem aí, ele continuava a rotina dele. E não é que ele orava de janela fechada, opa, agora eu vou fechar a janela para ninguém ver que eu estou orando. Não, ele continuou da mesma maneira, com a janela escancarada e orando. Amém? Então, ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fazia, não parou. Por isso que fala, em tempos de guerra, né, nunca para de adorar, né, nunca para de lutar, né, espera, confia, né? O descanso, o escape, o descanso, a recompensa vem. Eu ia até cantar, mas, né, e espantar vocês, né?
Então, mas é como diz na canção da nossa saudosa pastora Ludmila, em tempos de guerra, como as mulheres da dança já profetizaram aqui, em tempos de guerra, irmão, não é tempo de baixa guarda, é tempo de lutar, é tempo de adorar, né? É tempo de esperar e confiar, né? Porque o escape vem, né? O galardão vem, a recompensa vem, a cura vem, enfim, é só não parar. Foi o que ele fez aqui, ele não parou de adorar, ele não parou, sabe, se punha de joelho, orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aí eles foram, né? Eles tinham forçado o rei a fazer esse decreto, né? Daniel orando de janela aberta, escancarada, e eles foram e viram. E aí levaram mais testemunho e tal. Versículo 14. Ouvindo então o rei esse negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, porque o rei gostava dele, sabia que ele era justo. A favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, porque o rei viu que eles tinham assim, engambelado ele para fazer essa, por inveja, né? Eles tinham armado, arquitetado esse plano para tirar Daniel de cena. E até o pôr do sol trabalhou por salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, para lembrar ele, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Olha só, o cabra era crente e não sabia. Ele não servia a Deus Daniel, mas olha só a convicção do cara, a fé do cara, mais do que muitos crentes. Ele profetizou: o Deus a quem tu serve, ele vai te salvar. Você vai para a cova dos leões, mas o teu Deus a quem tu serve, ele vai continuamente, ele vai te salvar. Olha só, que testemunho poderoso. E o cara não era crente. Vai vendo. Então, olha só. A partir do versículo 18. Então, ele foi levado, né, para a cova dos leões. E eu digo mais uma coisa agora, essa é uma teoria claudiniana, tá? O que é um leão, 2 leões, 3 leões famintos contra você? Você não precisa ter medo de 1 leão, 2 leões, 3 leões, pode ser 1 dúzia de leões. Quando você tem, não é um leão, é o leão da tribo de Judá a seu favor. Não é um mero leãozinho, magricela, que vai te derrotar, não. Nem 2, nem 3, seja lá quantos forem. Mas o leão da tribo de Judá, esse sim, não é é o leão da tribo de Judá que vai te guardar, que vai te proteger. Olha só. Então, 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha só, profeta, servo do Deus vivo. Um cara que era ímpio, né, que não era crente, entre aspas, dizer uma coisa: servo do Deus vivo. Dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele cuida, ele guarda. O anjo foi lá e amarrou a boca daqueles leões ali. E não é que eles estavam igual leões de circo, não, tá, irmãos? Com a barriga cheia, né? Sonolentos, não. Eles deixavam aqueles leões ali vários dias sem comer, que era para estar mais faminto, para a voracidade ser maior, né? Para a crueldade ser maior. Eles não estavam ali, né? Aqueles leãozões gordos, assim, sonolentos, não. Mas foi o anjo do Senhor que foi ali e amarrou a boca daqueles leões. Aí, a partir do 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus e porque ele não tinha culpa, ele era reto, ele era justo. Então não tinha por que Deus abandoná-lo, não tinha por que, sabe, acontecer nada com ele, porque, como no caso assim, de Mardoqueu, ele não devia, ele era justo, ele era reto. Como no caso de José, ele era reto, ele era justo, achou graça diante de Deus. Agora que vem o pior, 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Aí os leões passaram a ter fome a partir de agora, tá? Até então eles não estavam com fome não, mas agora tá.
Agora, a partir de agora começou a estar, hein? E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém? Olha só o que acontece. Tentaram de tudo para tirar Daniel de cena. Por inveja, né? por vaidade, por inveja, por ele ter conseguido galgar uma posição tão importante, que eles achavam que era deles, né? Que eles metiam mais, né? Por ser ali daquela nação, né? Não para um estrangeiro, como Daniel. Então, eles tentaram de tudo, arquitetaram de tudo, como no caso de Amã, tentou de tudo para tirar Mardoqueu de cena, para tentar matá-lo, tentar envergonhá-lo. Mas então Deus, como eu disse, Deus trabalha e honra o justo, o fiel. E enquanto o justo é honrado, é exaltado, como no caso de José, é exaltado, como no caso de Daniel, o inimigo é envergonhado. Tudo aquilo que ele trama contra nossas vidas, é ele que vai ser envergonhado. Como diz a palavra, ele se levanta para cair. Então, amados, essa é a mensagem. Então, não baixe a guarda. Se você está passando por tribulação, por algum problema, está entristecido, achando assim que Deus esqueceu de você, não esqueceu, Ele não esquece. Como diz na palavra de Deus, pode uma mãe esquecer do seu filho, que ainda mama, que ainda amamenta? Se uma mãe não esquece, imagina Deus, que é um pai amoroso, que é um pai justo, né, que vela pelos seus filhos. Ele não vai dormir, ele não vai deixar que os seus pereçam. Então, se você está passando por algum problema, alguma tribulação, alguma coisa, mantenha firme, mantenha de pé, mantenha firme. Não mude a sua postura, não pare de adorar, não pare de lutar, não pare de crer, não pare de confiar. Não baixe a guarda, persevera, porque, como diz, o escape, a cura, a recompensa vem. Amém? Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Se eu falei alguma bobagem aqui, depois a salinha está me esperando. Ai, ai, ai. Mas Deus é bom. Mas eu fiquei muito feliz porque através dos cânticos, através da palavra da irmã, essa palavra foi assim confirmada. Amém? Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Gostaria que você desse um forte aplauso para o Senhor, porque Ele merece. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Pastor? Glória a Deus. Fica aqui. Esther, capítulo 9, por favor. Deixa eu corrigir a mensagem aqui, peraí. Charlie Pipo é dele, irmão, nunca falei isso. Charlie Pipo, em bom mineirês, para quem é mineiro, é tudo jóia, é tudo batuta, tá? Tudo batuta, quando tudo vai bem, tá? Ele quer dar o título para mim, você viu isso? Mas vamos lá, querido. Diga assim, eu já tenho o Senhor. Diga com mais fé, fala, eu já tenho o Senhor. Porque tudo que o inimigo quer nesses três personagens aqui, e na sua vida também, na minha vida, nas nossas vidas, é se assenhorear de você, se tornar senhor de você. O inimigo quis se assenhorear, que está escrito aqui, ó. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, o inimigo quer se assenhorear de você, quer se tornar senhor, ele quer a todo custo te dominar, ele quer a todo custo te prender, dizer o que você não é. Ele está dizendo ali, nesse dia em que o inimigo esperava se tornar senhor da situação, em que o inimigo esperava se assenhorear dos judeus, diga assim comigo, sucedeu. Exatamente o contrário. Sempre vai ser assim, irmãos. Toda vez que o inimigo querer se assenhorear de você, vai acontecer o contrário. A única coisa que você não pode deixar de fazer é você se posicionar corretamente. Daniel não mudou pela circunstância, mas Daniel se posicionou e mudou a circunstância. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Mardoqueu. Ele permaneceu fiel.
É só isso que nós precisamos. Fica de pé, vamos agradecer o Charlie Pipo aqui. Diga assim: eu já tenho o Senhor. E nenhuma situação adversa vai se assenhorear de mim. Porque o teu Senhor está presente, amor. Ele cuida e Ele está te defendendo de cada situação. Pai, nós te louvamos pela tua grandeza, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem tido e tem para com cada uma das nossas vidas. Obrigado pela vida do teu filho, pela sua casa, pela sua esposa, pela Cirlei. Obrigado, Pai. Continua guardando, cuidando e dando ao teu filho sabedoria, graça, em todas as vezes que ele estiver aqui para servir o Senhor através da ministração da palavra. Abençoe também a tua igreja, abençoe também a cada um daqueles que estão aqui e que estão também acompanhando nessa hora pelas redes sociais. Guarda cada família e que nós não venhamos esquecer jamais que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada vai se assenhorear de nós. O Senhor vai até permitir que alguma coisa possa até acontecer, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, assim como em Neemias 13:2 diz que o Senhor é capaz de transformar a maldição em bênção para nos alcançar pelo teu favor e pela tua graça. Nos abençoe, nos guarda, nos leva de volta para os nossos lares com essa certeza que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Recebe toda a adoração, toda a honra e toda a glória em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, domingo de manhã, fala para o seu irmão, nós temos um compromisso. Domingo, 9 horas lá, nós temos o batismo, né? Vai lá, depois leva a sua família, vamos estar almoçando todo mundo junto lá. Leva o seu refrigerante, leva lá 1 quilo de carne, meio quilo de carne, que você vai consumir. E nós vamos ter um churrasco abençoado lá depois do batismo. E vai ter uma festa maravilhosa lá. Amém, queridos? Vão em paz, que o Senhor vos abençoe. Charlie